É isso! Bora começar então o nosso pós-jogo aqui, fazer essa análise de mais uma vitória do Brasil, líder da Liga das Nações, 3 jogos, 3 vitórias, nos 3 duelos, né? 3 pontos conquistados e hoje finalmente chegou aí o nosso primeiro 3-0, como já era a expectativa. Foi surpreendente o início búlgaro, né? O Brasil ali começou com dificuldade na bola de meio, a Bulgária muito voluntariosa, Brasil ali inconstante um pouco no saque também, mas depois tudo entrou nos eixos, né? E a gente, como sempre, vai começar aqui o nosso pós-jogo com o destaque Melita, que vai lá para o Instagram do Web Vôlei e a galera vai chamar a gente de tendencioso, vai dizer que a gente não entende nada, isso aqui dá sempre muito pano para manga, né? Mas hoje a gente tem um componente aí adicional, né, Gordinha, para escolher essa jogadora que você vai falar para os nossos amigos como destaque brasileiro nessa vitória diante da Bulgária. Ana Cristina hoje foi a melhor jogadora brasileira em quadra. Botou o tio Chico do outro lado para ficar quietinho. Ele que cozinhou ela durante toda a temporada de clubes. Marcelo Abondanza hoje provou do próprio veneno. Viu Ana Cristina rodar a bola de tudo quanto é lado. Foi a segunda maior pontuadora do jogo, com 13 pontos, passou por todos os fundamentos. Foram 2 blocos, um ace e 10 bolas no chão, com 47% de sucesso ofensivo. A Tainara foi a principal pontuadora, com 14 pontos, 3 deles em aces. E na sequência, a Júlia Bergman apresentou mais uma vez um bom voleibol, 12 pontos para a Julinha, 2 aces e 10 pontos em ataques. Então, tá aqui, você que discorda da gente ou abre o seu canal para dar a sua opinião lá e dizer que na sua opinião a melhor jogadora foi fulana e não ciclana, ou então morde as costas, né, Bruno Souza? Tem essas duas opções aí. E acho que a grande notícia, mais do que a gente escolher a Aninha como destaque, foi ver a Aninha em quadra praticamente durante os 3 sets, né? É isso, ela deixou a quadra já na reta final, com o jogo praticamente definido para a entrada da Rosa. Então, mais uma vez, o Zé optando pela Rosa como primeira opção entre as suplentes disponíveis na entrada de rede. A Rosa que teve minutagem nas 3 partidas disputadas pelo Brasil, sempre atuando como ponteira. Gurjan, e a Tainara, hein? Segue jogando bola, né? Aliás, Tainara e Bergman têm sido aí referências ofensivas importantes para a seleção brasileira, né? Num jogo hoje no qual a Júlia Kudes não foi tão acionada. É isso, Tainara é a nossa principal pontuadora na competição. Ela entrou em quadra com 41 pontos, hoje foram mais 14, então 55 pontos para a Tainara, é a nossa protagonista. Júlia Bergman entrou em quadra com 40 pontos, hoje mais 12, 52 pontos para ela, a nossa segunda maior pontuadora. E sobre a Júlia Kudes, ela foi pouco acionada, conquistou o primeiro ponto dela de ataque apenas no terceiro set, né? Ela havia sido acionada em 5 oportunidades, ainda não havia derrubado nenhuma, mas é a nossa principal sacadora e a principal bloqueadora da competição. Inclusive, até o momento, é também a principal sacadora entre todas as jogadoras da competição da Liga das Nações. Faz uma temporada de afirmação, né, Bruno Souza? A temporada passada já foi a principal bloqueadora da Liga das Nações e do Campeonato Mundial. Agora, em 3 jogos disputados, 16 pontos de bloqueio tem a Júlia Kudes. Gurjan, o que explica a dificuldade que o Brasil teve no primeiro set e a facilidade nos 2 sets seguintes, na tua opinião? Cara, a gente viu um número reduzido de erros em relação ao que a gente apresentou nas partidas anteriores. Ponto positivo para o Brasil. Mas nós sofremos mais na recepção do que nos 2 jogos anteriores também. O Brasil jogou com muitas bolas fora de sistema, o que isso trouxe uma facilidade na leitura das bloqueadoras da equipe adversária, né? Nós não tivemos muitas oportunidades para jogar com o meio. Nas 2 primeiras oportunidades, a Diana foi chapelada, a Júlia Kudes também foi pouco acionada, e o passe estava muito fora da rede para a gente jogar com essa bola de primeiro tempo. Então eu acho que nesse primeiro set trouxe também um pouco de, sei lá, de emoção para o jogo, apesar de que já era um pouco esperado, né, Bruno? Nós tínhamos aqui como feedbacks a possibilidade de que esse fosse o jogo mais acessível do conjunto brasileiro, mas a vitória ontem
da Bulgária por sets diretos contra a República Dominicana, amassando o conjunto caribenho, nos trouxe um certo choque de realidade aí, né? Então a gente tirou um pouco o pé naquela expectativa de um jogo mais acessível e o primeiro set mostrou isso. Um jovem conjunto búlgaro com atletas de destaque nas categorias de base. A gente tem a Naneva e a Maneva com 16 e 17 anos, respectivamente, um conjunto bastante jovial que tende a crescer aí nos próximos anos, assim como no voleibol masculino. O trabalho nas categorias de base lá na Bulgária vem sendo muito bem feito. Lembrando que a Bulgária não trouxe para o Brasil a Dudova, né? A Iva Dudova, que será a reserva da Antropova lá no Eksaçibasi. Essa será a dupla de opostas da equipe turca, né? E já que eu falei de Antropova, né, Gorja, agora toda a expectativa se volta para esse Brasil e Itália do domingão, às 14h30 pelo horário de Brasília. Lembrando que a Itália ainda joga nesse sábado contra a seleção turca e na vitória italiana ontem diante da Holanda, a Digui foi a maior pontuadora, não foi a Antropova jogando na ponta, né? Expectativa para amanhã deve ser essa, né? Será que o Velasco vai aprontar e vai botar a Antropova contra o Brasil na saída de rede? O que você está esperando dessa Itália diante da seleção brasileira? Eu acho que ele vai com a Antropova na ponta mesmo. Ele vai com a Antropova na ponta, mas eu não sei se ele perde o jogo para o Brasil sem arriscar voltar ela para a saída, caso ela seja muito bem marcada ou a estratégia de saque brasileiro acabe minando ali a saída de jogo da Itália com ela vulnerável passando. E para além dessa expectativa, né, esse primeiro confronto do Brasil contra a Itália com a Antropova atuando deslocada na entrada de rede, é também a primeira minutagem da Gabi, que não foi relacionada nas 3 partidas anteriores, nas 3 vitórias do Brasil, 3-1 contra a Holanda, 3-1 contra as Dominicanas e agora 3-0 contra a Bulgária. A expectativa é que a Gabi seja relacionada contra a Itália e tenha certa minutagem também contra a equipe número 1 do ranking mundial. O Brasil segue ocupando o 2º posto. Muito bem, vitória brasileira, portanto, 3-0 para cima da Bulgária. Acho que o que falta, né, Gorja, é o Brasil começar um pouco melhor as partidas, né? Na tua opinião, isso amanhã contra a Itália vai ser fundamental também? O Brasil tem que começar melhor? Sem dúvida. A gente vem batendo na tecla que, teoricamente e na prática, é um conjunto alternativo, o conjunto italiano, sem os seus principais nomes, com este início de experiências com a Antropova, visando ter, no momento do auge, Antropova e Egonu juntas em quadra, e o Brasil precisa sim botar o pé no fundo do acelerador do começo ao fim da partida, sacar com inteligência, marcar a saída de jogo com a Antropova, caçar ela sim no saque, mas também não adianta ser aquele saque muito direcionado e sem pouca agressividade, porque aí a gente vai acabar habituando a manchete, a recepção da Antropova, mas com certeza. E hoje abrimos aqui os nossos trabalhos na transmissão com uma entrevista da Macris, dizendo que é sim, né, esperado esse começo de jogo, começo de parciais, para além do começo das partidas, um pouco mais ainda desorientado, um pouco mais confuso, e que no decorrer da partida o conjunto vá ganhando cada vez mais entrosamento, mas depois de 3 jogos, usando a mesma base, né, Bruno? Nós tivemos nas 3 partidas as mesmas formações iniciais num contexto geral. Acredito que contra a Itália a tendência é que a gente comece de uma maneira um pouco mais harmônica. Que assim seja, né? E talvez com o nosso meio aparecendo um pouquinho mais, né, Gorja? A gente viu apenas no terceiro set, hoje as bolas com as centrais fluindo com mais naturalidade, né? Em especial com a Júlia Kudes, né? A Diana continua bastante discreta no ataque, né? É isso, a Júlia Kudes foi acionada em 6 oportunidades e a Diana também, apenas em 6 oportunidades ela teve levantamentos direcionados a ela, mas eu acredito muito também pela recepção do Brasil hoje. Hoje foi a partida em que fomos mais agredidos pelo saque adversário, não no número absoluto de aces, mas na quantidade de bolas fora de sistema. Mas
Naemi à parte, tá, cara? Porque a Naemi segue desenrolando um voleibol de primeiríssima, ocupando espaços, procurando a trajetória do saque, muito para além de aguardar ali no seu tapete o saque para fazer a recepção, mas eu acredito isso. Acho que o saque búlgaro hoje entrou com uma certa eficiência que dificultou a distribuição tanto da Macris quanto da Roberta, que teve muito menos minutagem, né? A Macris jogou de maneira praticamente integral, houveram ali as duplas trocas, mas com pouco tempo de quadra para a Roberta, mas o passe dificultou aí a efetividade das centrais nas bolas de primeiro tempo. Muito bem. E amanhã, Gordinha, Gabi sai jogando? Acho que não, Bruno. Acho pouco provável, tá, cara? Eu acredito que ele vai manter essa formação inicial com Ana Cristina e com a Júlia Bergman na ponta, mas a gente não sabe também quais são as pretensões do Zé, né? A gente tinha como entendimento talvez hoje ser uma partida em que a Ana fosse menos utilizada, ela jogou 3 sets na primeira partida, 2 sets na segunda, e hoje a gente até cantou aqui no pré-jogo que poderia ser uma partida em que ela começasse jogando o primeiro set, fim de primeiro set, descanso para ela. E não foi o que aconteceu. Ela jogou praticamente de maneira integral, né? Ela foi substituída já na reta final do terceiro set, com o jogo praticamente definido. Então, talvez ele tenha dado toda essa carga hoje maior para ela, já pensando que contra a Itália ele vai tirar um pouco o pé dela, porque ele terá a Gabi. Então, vamos aguardar. Mas acredito que se Gabi vier para a quadra amanhã, virá no lugar da Ana Cristina, formando a dupla na entrada de rede com a Júlia Bergman. Muito bem. Tá aí o Gorja, então, já projetando esse tão aguardado Brasil e Itália do domingo. Algo mais, Gordinha, que você queira esmiuçar aí dessa vitória do Brasil? O Brasil que chega confiante, 3 jogos, 3 vitórias, 2 sets perdidos. O Brasil chega confiante, mas sabendo que pode ainda evoluir, né, nessa primeira semana em Brasília. Era o que falava o Zé, né? Diminuir o número de erros, ter atuações mais consistentes, né? E é um processo, né? A gente sempre lembra que o Brasil optou por não jogar amistosos prévios à VNL, só treinou e hoje fez a sua terceira partida na temporada. Eu vejo evolução, tá, Bruno Souza? Número reduzido de erros, né? Chegamos no terceiro set com, na oportunidade, eram 7 aces e apenas 3 erros. Depois cresceu, sim, o número de erros, terminando a partida com 8 erros de saque, mas mesmo assim foi a partida em que o Brasil menos errou. E o terceiro set, avassalador, sem dar nenhuma margem de possibilidade de reação para o conjunto búlgaro. Então, eu estou bem confiante. Nós tínhamos aqui uma prospecção realista / otimista, né, de um 3/1, mas com bastante probabilidade de um 4/0. O conjunto italiano está aí há 38 partidas sem perder, joga ainda hoje contra o conjunto turco e deve passar o carro lá nas manas da Capadócia, e eu estou sentindo que o cheirinho de chega de vitórias para o conjunto italiano será amanhã às 2h30 da tarde, horário de Brasília, com transmissão aqui do Web Vôlei. Muito bem, vamos então para o nosso merecido descanso, para dar uma olhadinha nesse Itália e Turquia, já iniciar os estudos então para essa partida de amanhã. Teremos aqui o nosso protocolar pré-jogo, né? 15 minutos antes da bola subir para Brasil e Itália. Acabando o jogo, a gente vai destrinchar tudo o que acontecer aqui no nosso pós, fazer o corte também. Aliás, se você está acompanhando esse pós-jogo no nosso corte, né? Não esquece do like, verifica aí se você já é inscrito aqui no canal. Tudo isso é muito importante aí para fomentar, para a continuidade do nosso trabalho. Bom, passamos aí as 2 horas de trabalho nesse sabadão. Quero agradecer muito ao Leandro Lacar com o nosso belíssimo pacote gráfico, a você, Gurja, e aquele momento também de agradecimento especial aos nossos apoiadores, a Melita, o café oficial do vôlei brasileiro, ao Team GM, agenciamento esportivo levado a sério, e também a Volt 100% Brasil. A gente agradece muito aqui a confiança no nosso trabalho. Gurja, como sempre, um prazer. Hoje tivemos uma jornada mais tranquila, como já era esperado. O Brasil bate a Bulgária 3-0. Forte abraço para você e até a próxima. Valeu, Bexosa, valeu, Lelacar, valeu, audiência, obrigado, membros, por não largarem a nossa mão, seguirem aqui fomentando o nosso trabalho. E tá aí, encontro marcado, amanhã, Brasil e Itália, abrimos os trabalhos por aqui às 2h15 da tarde, a bola sobe às 2h30. Nos vemos lá.
É isso, Gurja. Até domingo, então, até Brasil e Itália. E a você que esteve conosco, valeu demais. Web Vôlei, vôlei é o que nos une. Gigante pela própria natureza. É verdade. Somos gigantes mesmo. Uma força indomável para superar desafios. Nossa natureza é vencer. É transformar pressão em energia. Acreditar até o fim. Porque quando o Brasil entra em quadra, aqui não tem só jogo. É daqui que nascem as histórias. Um país inteiro pensando no mesmo ritmo. Do amarelo que floresce forte, do azul que corre sem parar, do branco que respira e renova. A natureza que a gente é. E nossa natureza é ser gigante!